Faz amanhã 2 anos que eclodiu em Portugal o terceiro grande movimento militar depois do 25 de Abril. Desencadeado a partir da base de paraquedistas em Tancos, ficou conhecido como o golpe do 25 de Novembro. A partir do verão de 1975, mais precisamente desde agosto desse ano, com o aparecimento do chamado Documento dos 9 ou de Melo Antunes, subscrito por uma ala moderada do Conselho da Revolução, a que seguiu uma outra intervenção político-militar, o documento do COPCON, de teses mais avançadas, as tensões dentro do país aumentaram consideravelmente. Já dentro de novembro, no dia 6, o Conselho da Revolução sentiu necessidade de reafirmar o seu apoio ao 6º Governo de Coligação PS-PPD-PCP. No dia 8, porém, o ambiente militar foi agitado pela dinamitação do posto emissor da Rádio Renascença, que tinha escapado ao controle da Igreja, numa ação executada por tropas paraquedistas de Tancos, aquarteladas no Depósito Geral de Adidos da Força Aérea Nuclear e às ordens do AMI. Logo no dia seguinte, na base escola dos paraquedistas, sargentos e praças daquela unidade, em contestação ao que se havia passado na Rádio Renascença, recusaram comparecer numa sessão de esclarecimento do chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Moraes da Silva. A seguir, 123 oficiais abandonaram Tancos por discordarem da atitude dos sargentos e praças e apresentaram-se no seu Estado-Maior. A tensão social, entretanto, aumentara. E a 13 de novembro, uma manifestação de milhares de trabalhadores da construção civil cerca São Bento, onde estava reunida a Assembleia Constituinte. Os deputados ficam sequestrados, o mesmo acontecendo ao governo no edifício da Rua da Imprensa. Decorreram conversações telefónicas entre São Bento e Belém, mas o cerco só viria a ser levantado no dia seguinte. O acontecimento teve larga repercussão no país e no estrangeiro. Abalou profundamente as instituições e agravou sobremaneira a situação política. A 20 de novembro, o governo, depois de uma reunião que terminaria já de madrugada por votos favoráveis do PS e do PPD, suspende a sua atividade, até que o Presidente da República e chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Costa Gomes, garanta as condições indispensáveis ao exercício das suas funções. No final desta reunião, algumas declarações que possa fazer? Eu fui dizer claramente ao Sr. Presidente aquilo que durante 2 dias discuti com os meus ministros. É que estou farto de brincadeiras, ok? E desta reunião terá sido alguma coisa? Brincadeiras, é. Fui sequestrado, já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Pá. Convocada uma manifestação de trabalhadores agora para as 15 horas, aqui em frente ao Palácio de Belém. Como é que o Sr. O Primeiro-Ministro... Presidente da República me falou nisso, dizendo que estava feita ou convocada uma manifestação. Eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República contra o 6º Governo, que é o costume deles. Sr. Almirante, podia-me dizer alguma coisa sobre a situação militar no país neste momento? Tem algumas informações? Tanto quanto eu sei, continua na mesma. Primeiro fazem-se plenários e depois é que se cumprem as ordens. É a situação militar. Primeiro plenários, depois é que se cumprem as ordens. O Conselho de Ministros não voltará a reunir, portanto, enquanto não houver uma decisão do Presidente da República? Pois não, pois não. O Sr. Primeiro-Ministro está solidário inteiramente com o plenário do Conselho de Ministros? Eu estou. Isto passa pela manutenção do Sr. General Hotel de Carvalho no... Não tem nada a ver, o General Hotel de Carvalho, não me interessa coisa nenhuma. O Sr. General Hotel de Carvalho, pessoalmente, não me interessa nada. E como comandante do Corpo de Bombeiros? Também não me interessa nada. Mas a resolução da Acho que é uma pessoa que tem o seu lugar na Revolução, a quem eu devo muito, sou amigo dele, mas não me resolve coisa nenhuma. O General Hotel de Carvalho não me resolve coisa nenhuma. Quem poderá resolver isso? O Sr. Presidente da República. Uma manifestação de apoio ao Presidente da República era promovida pelo Secretariado Provisório das Comissões de Trabalhadores da Cintura Industrial de Lisboa e tinha o apoio do PCP e da FUR. São gritadas palavras de ordem de apoio a Costa Gomes e a Otelo e é exigida a admissão imediata do 6º Governo. O Conselho da Revolução interrompe a reunião que efetuava em São Julião da Barra. Costa Gomes vem a Belém e fala aos manifestantes agradecendo a sua presença. Pela primeira vez, é agitado o espectro da guerra civil, que todavia o General Costa Gomes recusa firmemente. É muito fácil lançar a ideia de que para defender determinados princípios que julgamos os melhores e aqueles que servem melhor
o povo e a Revolução Portuguesa, teremos que ir para uma guerra civil. Apesar de talvez ser a pessoa que melhor conheça a gênese e os efeitos de uma calamidade como é uma guerra civil, eu recuso-me, enquanto puder, a evitar por todas as formas essa calamidade para o meu povo. Entretanto, o panorama militar era também agitado por notícias de golpes e contragolpes e pela nomeação pelo Conselho de Revolução do capitão Vasco Lourenço para o comando da região militar de Lisboa, em substituição do general Otelo Saraiva de Carvalho, que passa a comandar unicamente o COPCON. O Conselho de Revolução extingue também o recém-nascido AMI, Agrupamento Militar de Intervenção, que havia sido criado para substituir o COPCON em ações de rua. Um juramento de bandeira no Ralis, com nova fórmula e de punho erguido, levanta também fortes dissidências no seio militar, tecendo-se sérias críticas ao chefe do Estado-Maior do Exército, general Carlos Fabião, que assistira à cerimónia. Agrava-se mais a situação e fala-se em contagem de armas. Beirolas, de onde havia de desaparecer muitas G3, vem à luz pública dos noticiários. Todos nós temos consciência das grandes quantidades, das centenas de milhares de armas que nós guardamos aqui no Depósito Geral de Material de Guerra. Nós estamos inseridos numa cintura industrial, temos tido grandes contactos com as comissões de moradores e trabalhadores desde o 25 de Abril, temos estado diretamente ligados ao RALIS e à Escola Prática de Serviço de Material e, através de todos esses contactos, criou-se uma consciência nos militares que aqui servem de servir realmente as classes trabalhadoras e este começo da Revolução Socialista em Portugal. Portanto, esta nossa tomada de posição é uma garantia de que as armas que aqui guardamos estão e estarão ao serviço das classes trabalhadoras. Nunca se voltarão contra o povo. Por outro lado, após a paralisação do 6º Governo e a nomeação de Vasco Lourenço, o comandante do COPCON, o general Otelo Saraiva de Carvalho, comentava a situação político-militar. Quanto a mim, os partidos políticos têm realmente esfrangalhado a nação, esfrangalharam as Forças Armadas. Tudo isto para mim que acontece atualmente no país é um reflexo precisamente da luta partidária pelo poder. E perante a posição que eu vi do nosso general Costa Gomes, em que estava realmente numa situação extremamente embaraçosa, face à reprimenda que se iria dar ao Governo, convinha dar-lhe uma compensação, e então a compensação seria o bolo Vasco Lourenço. Eu expus imediatamente, e acabei por dizer que realmente não concordava, mas que se essa era considerada a solução, eu não deixaria, no entanto, de dizer e de afirmar aquilo que lá disse, que as consequências iriam ser imediatas e radicais a respeito da posição de Vasco Lourenço no comando da região militar, por parte da esmagadora maioria dos militares da região militar de Lisboa. Entretanto, paraquedistas vindos de Angola não seguiram para Tancos, apesar de uma tentativa de mobilização no cais de Alcântara. Mas a resposta da Força Aérea aos paraquedistas em rebelião também já começara. Aviões que haviam deslocado de Cortegaça, para onde foram levados preventivamente alguns jatos antes do golpe militar, sobrevoavam de perto a base de Tancos em atitude de intimidação. Entra-se em 23 de novembro. Os chuves e as intercomissões de soldados e marinheiros manifestam-se contra Vasco Lourenço, enquanto o Partido Socialista, também em manifestação, critica Costa Gomes e Otelo e apoia Vasco Lourenço, Jaime Neves e Pires Veloso. Em 24 de novembro, um plenário de agricultores contra a reforma agrária em Rio Maior termina já de noite e é aprovado como forma de protesto o corte do trânsito na estrada Lisboa-Porto. Na madrugada de 25 de novembro, o Conselho da Revolução confirma Vasco Lourenço no comando da região militar de Lisboa. Companhias de paraquedistas ocupam as bases aéreas de Tancos, seus vizinhos, Monte Real, Montijo, mais tarde Ota, o comando da 1ª Região Aérea, onde detém o general Pinho Freire, e o Guedaci em Monsanto. Elementos paraquedistas explicam a sua atitude. Dado que a luta entre os paraquedistas se acudizou depois da destruição da Rádio Renascença, depois o chefe de Estado-Maior passou a esperar-se à disponibilidade essa que elas não aceitaram. Mais tarde passou os sargentos, mandou-os para casa para depois serem transferidos para o Exército, e agora parece-lhe que quer cortar mesmo, nos quer cortar os vencimentos
dos abastecimentos. Tudo isto veio criar um certo granel que o chefe de Estado-Maior talvez não tenha pensado bem, é que a força que nós temos é bastante maior do que a caneta que ele tem. Portanto, a caneta do chefe de Estado-Maior não consegue de maneira alguma opor-se à força das nossas armas. Neste nós quisemos apenas mostrar-lhe que ele é que está errado. Portanto, agora vamos pretender que ele se demita e a demissão de todos os elementos do Conselho de Revolução da Força Aérea. Portanto, queremos um novo elenco para chefiar a Força Aérea. É esse o nosso objetivo. É uma luta de todo o povo. Portanto, pois a partir daqui, pois não somos só nós que estamos envolvidos nisto. Portanto, há muita gente, há muitas forças envolvidas nisto, não são só os paraquedistas. A posição na ocupada base de Montreal, contada pelos comandantes dos sitiados e dos paraquedistas. Depois de ter havido já uma manifestação à porta de apoio aos paraquedistas, houve depois uma manifestação de apoio à posição da base e eu fui, tal como o seu capitão desmobilizou, ou tentou desmobilizar e conseguiu desmobilizar a manifestação à porta da unidade a favor dos paraquedistas, eu, como há pouco viu, tentei também desmobilizar a manifestação de apoio à base. Quando chegou o rádio do Estado-Maior da Força Aérea a dizer que para as praças passarem essa situação de licença registada, fez um plenário de praças, eles resolveram não sair da unidade. Exato. Pronto, os sargentos também resolveram não acatar aquela ordem de meter o requerimento para 3 unidades. Sua opinião, esta ação poderá ou não desencadear aquilo que poderá ser o princípio de uma guerra civil? Não vou tão longe. Mas não é excluir essa hipótese. Nós queremos é chamar a atenção para as pessoas que decidem que nós, enfim, somos alguém que há nesta vida, não é isso? E que temos os nossos problemas para resolver. Não queria que se verificara civil nenhuma. Não queria que se verifique, mas supondo a hipótese de se vir a verificar por via desta ocupação? Não, mas lembramos que não se movimentaram só tropas de paraquedistas. Não fomos só nós que movimentámos. Lisboa está movimentada toda, não é? Portanto pode ser nós, podem ser outros quaisquer. Por sua vez, o Ralis reforça a defesa das suas instalações e coloca canhões no controlo da Autoestrada do Norte, onde se presumia que pudessem surgir os blindados da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, que sabia estar fiel ao Presidente da República, tal como a Escola Prática de Infantaria de Mafra, o Regimento de Comandos, o SIAC, as regiões militares do Norte, Centro e Sul, dos comandos de Pires Veloso, Franco Xarais e Pesará Correia, e o grande potencial da Força Aérea estacionada em Cortegaça, a cerca de 30 km a sul do Porto. A televisão também é ocupada por tropas da EPAN de Lisboa, que consideram interrompido o canal de comando hierárquico. A Radiodifusão Portuguesa e o Rádio Clube Português mostram-se favoráveis ao 25 de novembro. Os comandantes do regimento da Polícia Militar são convocados para Belém, o que não acatam, sendo levantadas trincheiras por civis nos arrolamentos de acesso ao quartel. A população só é alertada cerca das 13h30 do dia 25 por uma nota do Estado-Maior-General das Forças Armadas, através da qual se dá conta da existência de grupos de paraquedistas sublevados, vítimas de criminosa manipulação, acentua o comunicado, e para os quais se apela no sentido de pararem a rebelião. Às 16h30 é decretado o estado de emergência e às 21h10 o estado de sítio. As emissões de televisão e a emissora são desviadas para o Porto e o Rádio Clube Português é silenciado por intimação. Os jornais são impedidos de publicar em Lisboa. A resposta ao golpe militar foi montada politicamente em Belém, presidida por Costa Gomes, e nos comandos da Amadora sob a coordenação do Tenente-Coronel Ramalho Eanes. O grupo dos 9, a que se juntaram muitos outros oficiais, entre os quais Ramalho Eanes, Garcia dos Santos, que volta a coordenar as comunicações com o auxílio da PSP e da GNR, e Loureiro dos Santos, já se vinha preparando e organizando, dada a evolução da situação político-militar. A maior parte das reuniões secretas decorreram em casa do comandante de Gomes Mota. Esse local chamar-se-ia mais tarde e comemorativamente a Resistência. Os comandos, diretamente chefiados pelo coronel Jaime Neves, retomam Monsanto. Numa manobra rápida, libertaram o general Pinho Freire e prenderam alguns dos revoltosos. A partir daqui o desânimo entra nos rebeldes. Desmobilizam, abandonando sucessivamente as bases que tinham ocupado.
A base escola de tropas paraquedistas só se renderia no dia 28 de novembro, após conversações. No dia 26, a Polícia Militar foi neutralizada também pelos comandos, resistendo-se à morte de 2 militares da Amadora e 1 da Polícia Militar. No dia 27, 2 dias depois do golpe, a situação começa a normalizar-se. As tropas regressam aos quartéis e numerosos oficiais e alguns civis são detidos e enviados para o norte. O 6º Governo retoma a sua atividade. O general Otelo Saraiva de Carvalho pede a exoneração do cargo de comandante do COPCON, que passa para o Estado-Maior-General das Forças Armadas. O general Carlos Fabião demite-se de chefe do Estado-Maior do Exército, sendo substituído por Ramalho Eanes, que, acompanhado por Jaime Neves, recebe o Presidente da República no posto operacional instalado no Regimento de Comandos. Sob o ponto de vista estritamente militar, eu tenho que vos declarar que todas as ações em que vos empenhastes foram executadas de uma forma superior, e isso deve-se não só aos vossos comandos, como também à vossa instrução, à vossa determinação e à técnica que os comandos adquiriram ao longo da sua vida. A insatisfação em que vivia o nosso povo, o ver atraiçoar os ideais de 25 de Abril, é que realmente levou-nos a nós, com uma determinação inquebrantável, a sermos nós a arrancar. Senhores Conselheiros da Revolução, limitei-me a ser o coordenador de uma equipa, a equipa que conseguiu desenvolver um certo número de ações com sucesso, porque teve a executá-las os homens do Coronel Neves e os homens do SIACA numa primeira fase, o pessoal da EPI e o pessoal da EPC numa segunda fase. Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar, não empenhados em partidos políticos, não empenhados sectariamente. A ação dos comandos foi em todas as alturas uma ação pronta e o sucesso deve-se em grande parte precisamente à sua atuação e à sua determinação. Há ainda a referir também à atuação do Regimento de Cavalaria dos Tremores, com que contámos a partir de determinada altura, e ainda ao apoio que a Força Aérea nos proporcionou. Todas as operações, como o meu general já sabe, foram conduzidas com a preocupação de evitar baixas de qualquer dos lados. Esta preocupação foi grande e teve a determinar o facto de um lado e do outro lado estarem portugueses. Creio que nesse campo fomos relativamente bem sucedidos. Foi possível conduzir as operações com o mínimo de baixas, felizmente, com o mínimo de baixas. De maneira que pretendia dizer apenas ao meu general que estas unidades merecem efetivamente o apreço não só do meu general, mas de todos os portugueses. Conseguiram evitar uma situação que era difícil, conseguiram solucionar um problema que inicialmente parecia de solução bastante difícil e conseguiram, segundo julgamos, restituir ao povo português a possibilidade de prosseguir, agora de uma maneira aberta e livre, os ideais que fizeram a Revolução de 25 de Abril.